É com grande alegria que a gente partilha um pouco a história, a vida, o sentido atual e o futuro de nossa fraternidade provincial, a província franciscana de Santo Antônio do Brasil. A província, esta fraternidade que vai da Bahia até o Ceará, passando pelo norte, onde nós temos a missão entre os índios Tirió, e também as duas fraternidades da Alemanha. Esta realidade, essa geografia é o nosso campo de ação, é o nosso campo de aprendizado a vivermos o Evangelho como nos propôs São Francisco. Falar de nossa fraternidade provincial é falar daquilo que é mais caro a São Francisco, a fraternidade. Um grupo de irmãos que, orientados e iluminados pelo Evangelho, procuram viver na igreja e no mundo o compromisso com a pessoa de Jesus Cristo, num caminho permanente de conversão. Para nós, ser frades e frades menores é estar sempre a caminho, seguindo Jesus, presente no meio do povo e sendo um grupo que vai se convertendo ao Evangelho, buscando viver os valores do Evangelho. Para falar de nossa província, eu gostaria de recorrer ao que diz o Papa João Paulo II na carta que ele escreveu quando estávamos preparando a celebração do segundo milênio de Cristo. Então, já no início, o Papa dizia que nós temos que olhar, lembrar o passado com gratidão, viver o presente com paixão e abrir-nos com confiança para o futuro. A nossa província, a nossa fraternidade tem uma história de 425 anos. Estamos completando agora 425 anos. E dentro da história do Brasil, com todas as contradições do tempo da colonização portuguesa, a vinda dos escravos e o contato com aqueles que eram os habitantes naturais deste país, desta terra maravilhosa, então, aqui nós estamos para formar esse povo. Não podemos fugir das contradições e do pecado, mas agora nós estamos aí, imersos, metidos na realidade histórica do nosso país, para construir aquilo que São Francisco mais amou, a fraternidade. Uma convivialidade fraterna com toda a humanidade, com todos os povos e com a nossa mãe natureza. Então eu creio que lembrar o passado é, sobretudo, recordar com gratidão tantos daqueles nossos irmãos vindos de Portugal, no primeiro momento, depois vindos da Alemanha para restaurar, no final do século XIX, a nossa província, e lembrar aqueles que há pouco estiveram conosco e que nos motivaram a ser hoje frades menores nesta província e nesta realidade. Somos chamados então, como eles, a nos doar ao povo, a sermos uma presença fraterna de frades menores, de manifestarmos a alegria de sermos irmãos menores, de constituirmos a fraternidade evangélica de São Francisco. O ano passado, nós celebramos 800 anos do nascimento da nossa ordem. Francisco e um pequeno grupo de irmãos foram ao Papa pedir aprovação para viver o Evangelho. Ele queria viver o Evangelho em obediência à Igreja. E certamente nós não podemos fugir dessa realidade tão importante, tão fundamental para a nossa ordem, para a nossa província. Somos frades na Igreja de Jesus Cristo. Acompanhamos o desenvolvimento missionário da própria Igreja. Estamos a serviço da Igreja, seja numa presença fraterna em nossas casas, acolhendo o povo, dando assistência religiosa, acolhendo para conversar, partilhando os sofrimentos no meio dos pobres, acompanhando as comunidades paroquiais, acompanhando a nossa família franciscana, a OFS, a JUFRA e demais movimentos, nos engajando na construção da Igreja de Jesus Cristo numa realidade concreta. Para nós, o nosso espaço geográfico, de modo especial, é o Nordeste brasileiro. Foi aqui que nós chegamos em 1585, vindos de Portugal. É aqui que nós temos que empreender a nossa realidade. É aqui que nós temos que nos enculturar a nossa vida fraterna nesta realidade e construir um franciscanismo de rosto bem nordestino. Então, este é o empenho atual da nossa província. Depois, temos que reconhecer que, no presente, nós temos desafios, muitos desafios. Por exemplo,
Um desafio é que nós estamos com um grupo que envelhece. A nossa fraternidade hoje, um pouco mais de 150 frades, nós também temos um grupo de frades mais idosos, que já trabalharam, que já deram tudo de si. Esse grupo também está envelhecendo. É um desafio cuidar deles, cuidar da questão da saúde, prover as necessidades espirituais e materiais para todo esse grupo. Mas, ao mesmo tempo, nós temos um desafio que é a vida dos jovens. Estão chegando jovens. A província, neste momento, nesta realidade atual, é uma província que tem esperança vocacional. O trabalho feito pela promoção vocacional da província é realmente esperançador. É verdade que as famílias diminuem. O problema vocacional está intimamente ligado ao problema das famílias. Nós somos o que são as famílias. Os frades que nós vamos acolhendo, os jovens que nos chegam, são aqueles que trazem a sua realidade familiar, as alegrias e tristezas, as fragilidades e também as potencialidades de nossas famílias. Mas o certo é que o momento atual é esperançador. Nós temos muita esperança e perspectiva vocacional. Por isso, ao mesmo tempo que nós acolhemos esses jovens, nós temos também que trabalhar para que a própria província, a própria fraternidade, disponha também de recursos espirituais, humanos e financeiros também para educar, para acompanhar o crescimento dessa juventude que vai chegando e que serão os frades no futuro, já agora. Então, nesse sentido, a província tem também que rever a sua presença missionária, tem que se perguntar onde é o nosso lugar. Temos que deixar lugares que estivemos há muito tempo atrás para ir a outros lugares, onde as necessidades são mais gritantes, porque o que é ser frade menor se não ir lá ao claustro, que é o nosso mundo, lá onde a realidade é mais gritante, nos claustros inumanos, que ninguém quer ir. Certamente que aí está o diferencial de ser frade menor hoje. É querer ir onde existe mais sofrimento, onde existe mais abandono, onde nós temos que anunciar a alegria de sermos filhas e filhos de Deus através do nosso testemunho de vida fraterna. Porque nós nos sentimos amados pelo Altíssimo Deus, como São Francisco sentia, experimentava e testemunhava. Então hoje, além de termos um passado a comemorar, apesar dos seus pecados e contradições, o nosso passado é maravilhoso porque nós somos a primeira entidade franciscana a chegar ao Brasil. Somos o início da família franciscana e da vida franciscana nesse país. Nós somos os protagonistas da história franciscana no Brasil. Por isso, é grande a nossa responsabilidade. A quem mais deu, Deus deu. A quem mais recebeu, conforme o Evangelho, mas tem que dar. Por isso, ao mesmo tempo que olhamos para o passado, percebemos o presente e nele fazemos uma análise concreta daquilo que nós somos, realizamos, tornamos presente nosso carisma, mas buscamos também perspectiva para o futuro. Por isso, olhando o futuro com confiança, porque apesar de todas as dificuldades, apesar do momento crítico que nós passamos em toda a humanidade, apesar das incertezas que temos, a confiança que nasce de quem tem fé é aquilo que nós mais nos agarramos para construir o nosso futuro. Existe um futuro para a nossa fraternidade provincial. Existe um futuro presente naqueles que já fizeram história conosco, ao olharmos ao passado, naqueles que envelhecem, mas dão de si um testemunho de vida franciscana, nos jovens frades que estão aí protagonizando esse presente bonito de nossa província. Existe confiança e futuro naqueles que estão chegando e que nós acreditamos construirão o futuro de nossa fraternidade provincial neste Nordeste brasileiro.